Bom dia! Hoje eu vou começar essa live de uma maneira muito diferente. Eu já vou começar com a prática, com a percepção, te ajudar a ter percepção daquilo que você sente. Por quê? Você atrai justamente aquilo que você não curou, que virou um trauma. Ué, Ana Paula, mas por que você tá falando isso filmando o mar? Né? Essa cena, essa imagem que é assim, é a 16ª maravilha do mundo, não é? Olha que coisa linda. Então eu quero que você perceba, sinta, não tente explicar. Percebe o que é que você está sentindo olhando para isso, olhando para essa cena. Sente. O que é? Define para você. É só você que interessa nesse momento. Vendo isso, o que é que reflete aí dentro? É paz, felicidade, certeza, segurança, gratidão. O que é que tá aí dentro? Oi, agora é eu. Ó. Bom dia! Hoje, dia 18/4/2025. Quinta-feira hoje, e a gente tá aqui. O que você sentiu agora vendo o meu rostinho de top model? O que é que bateu aí? Decepção, frustração, raiva? Porque sumiu, né, da sua visão aquilo que você estava sentindo, sem raiva de mim por ter tirado essa visão de você, enquanto eu continuo vendo. Percebe que tudo que aquela sensação de paz, alegria, tranquilidade, enquanto você está vendo aquilo que você quer, assim que sai, aí já não sente mais. Aí vem a mente. Opa! Por que eu iniciei com isso? Porque nem tudo o que você acha que você sente é real. E você está atraindo não aquilo que você mentalmente sabe, mas aquilo que você está vibrando. Não parece assim? Vamos ver se faz sentido aí para você. Você sente na sua vida que ela é sempre um ciclo? Um ciclo. As mesmas situações, com pessoas diferentes, com lugares diferentes, mas sempre se repete aquilo. E você não sabe como sair, não tem saída, você não enxerga a saída. Aí você chega e fala, ai, puta, é azar mesmo. É sempre os mesmos relacionamentos que acabam me decepcionando, me frustrando, me magoando. Sempre os mesmos tipos de trabalho que, pô, não me dá alegria, eu não gosto de fazer aquilo. Ué, burnout tá aí. Ele tá crescendo cada vez mais. Por quê? É um estresse, é uma pressão no trabalho, é um desgosto no trabalho da pessoa. Aí você vai lá, monta a família e sempre cai no mesmo ponto. Parece que você vive nesse ciclo. Parece que você foi esquecido pelo universo, ou é o azar mesmo, ou
é um tipo de punição. Ah, eu tô aqui para pagar, porque a gente tá aqui para pagar, né? Tá aqui para pagar tudo que a gente fez lá em outras vidas. Eu tô pagando meu passado. Ah, porque eu prejudiquei fulano, prejudiquei ciclano. E tudo que acontece comigo é porque eu mereço, né? Eu mereço ser chicoteado. Tá vendo, gente? Às vezes, isso que você chama de azar, não é azar. Não é punição. Não é porque você merece. Mas é um trauma que tá aí dentro. E ele só tá falando assim: oi, me veja aqui, me acolhe, me respeita. Eu não quero morrer. Eu quero só aprender. Então é um trauma que tá querendo ser visto. Sabe por quê? Toda dor que você rejeita, que você enfia embaixo do tapete, que você... Eu não quero ficar carregando essa coisa ruim dentro de mim. Eu tenho que matar isso, eu tenho que esquecer. Toda dor que não é realmente sentida mesmo, não importa o tempo que necessitar para você sentir essa dor. Se você rejeitar essa dor vira um trauma, tá? E esse trauma, ele fica assim, ó. Ele tá vibrando aí no seu campo. Ele tá. Ele não sai. Não é só porque você esqueceu daquilo, você passa o seu dia sem lembrar daquilo, que ele não tá ali. E essa vibração aqui vira uma frequência. Frequência é o movimento de uma onda, tá? Então, ó, essa vibração, ela tá se movimentando, ela tá indo pro infinito e além. E é esta vibração gerada por um trauma. E da onde veio esse trauma? De uma dor que você negou, é que está atraindo tudo aquilo que você não quer para sua vida. Então, o que atrai para sua vida não é o que mentalmente você está pensando ou acreditando naquilo. Não, é o que você está vibrando aí dentro. Tipo, se você... Ai, gente, olha, o solzinho aqui tá uma bênção. Então eu vou ali pro coisa e a gente vai conversando. Oi, Elimara, tudo bom? Seja bem-vinda. Aí a pessoa fala assim: pô, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para as pessoas, mas só recebo patada, só recebo paulada da vida, e isso é um ciclo, né? Se a pessoa ela sofreu um abandono, na mente dela foi interpretado como abandono. E esse abandono fixou nela, cravou uma vibração, deixa eu ver se dá para sentar aqui. Fixou uma vibração de tristeza. Tristeza. Então o que está vibrando ali nela é tristeza. Aí vai passando o tempo, o que acontece? Ela vai atrair situações que gerem tristeza nela. Porque aquela vibração, ela não quer morrer. Ela não quer sumir. Ela precisa se alimentar. E como que ela se alimenta? Fazendo você senti-la. Ou se não, uma pessoa que sofreu abuso quando criança. Qualquer tipo de abuso. O que ela vai vibrar? Ela pode vibrar raiva,
daquela situação, ou ela pode vibrar medo. Então, numa situação de abuso que foi lá atrás, que geralmente a mente apaga aquilo, e apaga mesmo. Conscientemente, ela não lembra. Tem até técnicas que utilizam sonhos, análise dos sonhos da pessoa para poder acessar isso daí. Aí o que ficou? O que está vibrando nela? Medo, raiva. E essas vibrações, elas atraem tudo situações que as alimentem. Consequentemente, essa pessoa, ela quer paz na vida dela, ela quer alegria, prosperidade, abundância. Mas ela não consegue atingir nada disso. Ela vai atrair pessoas que dão medo nela. Ela vai atrair situações, lugares que fazem com que ela sinta raiva daquilo. Por quê? Porque essa vibração, ela está viva. Ela não é explicada mentalmente. A nossa mente física não consegue explicar. Ela aprendeu aquilo, ela parou ali naquele momento. Situação de abandono leva a tristeza. Situação de abuso, qualquer tipo de abuso, que a pessoa interprete aquilo como um abuso, que pode ser uma traição, pode ser uma agressão verbal. Para ela, a mente dela fixou, ela aprendeu a comparar abuso com medo ou raiva. E assim ela vai viver a vida dela. Aí ela pensa conscientemente, eu vou fazer técnica, vou fazer terapia, vou fazer curso, não, eu vou aprender a atrair as coisas que eu quero, cocriar as coisas que eu quero, mas ela não vê nada disso chegando. Por quê? Porque qual é a vibração? O que está gravado no inconsciente dela? Vibrações baixas. Culpa, raiva, vergonha, tristeza, apatia, ódio, mágoa, ressentimento, que gera desejo de vingança. Então é tudo isso que está vibrando na pessoa. E como são vibrações muito densas, para você cocriar, para você atrair, vamos falar assim, a prosperidade, a abundância, a paz, o amor, que todos nós somos feitos de amor, precisa limpar tudo isso. Porque essa vibração, enquanto ela está no ser humano, enquanto ela está na tua mente, ela está causando todos os desequilíbrios possíveis e impossíveis no corpo humano. Imagina uma vibração de raiva, tá ali, ó. Tá ali e você não está enxergando ela. Por onde? Por quê? Você concorda? Vamos na lógica. Para ela chegar no externo, primeiro ela tem que passar por tudo você, não tem? Por todos os seus campos, inclusive pelo seu campo físico. Então ela tá indo para fora e ela tá deixando, vamos falar assim, um rastro de destruição, de desequilíbrio nos seus campos. Aí vai lá. Como que a gente pode resolver isso? Precisa primeiro identificar onde é que está esse trauma. Porque ele está inconsciente. Ele não está mostrando assim, tá num palanque, falando, olha, eu tô aqui. Geralmente, quando a pessoa fala, é que eu procrastino, é que eu tenho culpa de ter feito isso, isso e isso para as pessoas, geralmente, olha, 99% não é isso. Por quê? Tudo que o consciente está falando, que está à vista mesmo, é simplesmente uma enganação, uma artimanha para não chegar literalmente na raiz do problema. É possível chegar? Sim. Mas primeira coisa é trazer a mente para jogar ao nosso favor. Mente, olha,
você aprendeu isso, isso e isso. Ó, teve uma assistida, porque é tantos que eu só lembro dos mais recentes, né? Teve uma assistida ontem que ela começou a fazer o trabalho. E aí a gente acha que traumas estão relacionados com emoções, sentimentos ruins, e não. Olha o que estava cravado na mente da pessoa. Ela era agitada. E ela falava, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, isso e aquilo, não sei o que lá. E eu só olhando, né? Tá. Aí a grande pergunta dela: por que que ela atrai pessoas que a travam, que ela enxerga como pessoas ruins e que acabam travando, amarrando a vida dela, porque ela não sabe o que fazer com essas pessoas? Aí fomos indo. 2 datas, as 2 primeiras, aí foram vibrações, foram situações que impregnaram vibrações ruins, tá? Baixas. E na última, gente, ela definiu assim, essa é a data que eu entendo como felicidade. Mas quando ela estava me contando sobre essa data, e ela falava, nossa, eu tenho muita coisa para falar, porque foi muito feliz. Eu falei, tem coelho nesse mato. Por quê? A mesa não daria alguma coisa errada. Eu preciso interpretar isso daí, né? Aí me veio uma clareza, um insight. Sempre vem. Olha o que a mente dela cravou. De tanto sofrimento que ela teve, o que cravou nela? Que felicidade é agitação. Então, sempre quando ela se agita, é o sistema dela procurando felicidade. Olha isso. Aí eu perguntei para ela, ela falou, faz sentido sim, isso faz sentido. Porque precisa ser para ela, não para ninguém, nem para mim. Então eu sou só um instrumento, só um canal. Aí eu perguntei, ela falou, não, é isso mesmo, Ana Paula. Então, como que ela passa os dias dela? Agitada. Aí é incrível, né? Como que vem os rótulos. Como a gente se prende a rótulos. Ela foi num médico e definiu ela como bipolar. Rotulou como bipolar. E o outro rotulou como TDAH. Ainda ela me falou assim, eu acho que esse do TDAH faz mais sentido para mim. Eu falei, é mesmo? A sua mente necessita se rotular? Então ela fica mais tranquila se você falar, não, você tem TDAH. Por que a mente faz isso? Porque ela funciona por comparação. Então, para a mente, ela se sente mais confortável. Então, isso que eu sinto é alguma coisa, né? Então, aí, ela vai trabalhar em cima daquele rótulo. Porque se ela não entende o que é aquilo, para ela não faz sentido. Ela sempre vai procurar uma comparação. Encontrou? Tudo bem. Só que o que eu acabei de fazer ontem, eu dei uma comparação para ela. Mas eu falei diretamente para a mente. Mente, você entra na agitação porque você está procurando felicidade. E felicidade não é isso. A vibração da felicidade não é essa agitação. Só isso que eu falei. Aí ela foi diminuindo
a frequência dela, da fala, de falar, se agitar e fazer. Aí ela começou a pensar. Quando ela fez isso, quando ela parou, eu acessei a mente dela. Percebe? Agora a mente começa a trabalhar ao favor dela. Essa agitação, inconscientemente, ela nem vai perceber, por enquanto. Mas inconscientemente, sempre que ela se vê agitada, não é porque ela tem TDAH, mas sim porque ela está buscando felicidade. Percebe? Então, um trauma, que nem a gente está muito acostumado a ouvir, um trauma não é assim, eu tenho trauma pela traição que eu vivi, eu tenho trauma pela morte, pela miséria, pela pobreza, que eu perdi tudo, enfim. Não é só isso. Aquele trauma da pessoa, ele associa uma determinada situação com uma determinada vibração. E fica conturbado aquela definição. E a pessoa vive nesse ciclo. Então ela vive agitada por causa que ela está procurando felicidade. Então tá vendo, gente? Isso acontece em tudo. Então a sequência aconteceu alguma determinada situação na vida que te gerou uma dor. Aquela dor é para ser vivida. A gente tá aqui, engraçado ser humano, né? Ele quer sentir paz, alegria, felicidade, gratidão, tudo de bom, tudo odara, né? Eu quero paz, eu quero felicidade, abundância, prosperidade. Eu tô aqui caçando um lugar para ficar, isso sim. Então ele quer sentir só tudo de bom, né? Tudo vibração alta, altíssima, belezinha. Só que ele nega o polo oposto de tudo isso. Ele quer sentir a gratidão, mas se nega de ser ingrato. Ele quer sentir alegria, mas se nega de sentir a tristeza. Ele quer sentir o amor, mas se nega de sentir o ódio. Ele quer sentir a paz, mas se nega de sentir o caos na vida dele. E aí? Aqui nesse mundo, gente, é assim. Como o Buda diz, né? O certo é o caminho do meio. Não existe certo e errado, mas o ideal seria o caminho do meio, que é o equilíbrio. E a gente está justamente aqui nessa terra para saber o que é o equilíbrio, porque a gente não aprendeu ainda. Então funciona que nem um pêndulo, ó. Ele fica indo de um lado para o outro, de um polo para o outro. Então, se você quer conhecer esse polo, você precisa ir para o outro, ó. Então, quando você conhece os dois polos, é que o pêndulo vai equilibrar. Então, é necessário sentir a dor, porque o seu corpo aprende, a tua mente aprende, isso é dor. Só isso, mas ela acaba não associando com alguma situação e gerando um trauma. Porque a pessoa vai enfiando embaixo do tapete. Eu não quero sentir essa dor da perda, essa dor da miséria, essa dor da frustração, da traição. Eu não quero sentir essa dor. Aí ela vai enfiando embaixo do tapete, né? E é isso que vira um trauma. Se você sentir a dor até o fim, pronto, sentiu a dor, mas não levou um trauma. Consequentemente, você não vai atrair mais nada daquilo para sua vida. Percebe? É um medo da miséria, e a pessoa só vê o dinheiro indo embora e dívida chegando. Por quê? Esse medo está latente. A pessoa não chorou lá atrás, não assumiu a raiva que ela teve porque ela foi roubada pelo sócio.
ela não quis enxergar aquilo. Ela traz só relacionamento abusivo porque ela não assumiu a raiva da traição que ela teve lá atrás, do abandono que ela se sentiu abandonada, das agressões que ela teve. Não, vai passar, eu vou tocar a minha vida. Vai tocar a vida, mas com a vibração da raiva, do ódio ali, ó, da mágoa, do desejo de vingança. Ah, aquilo vai ver, vai me ver feliz ainda. Ó. Aí o que conscientemente ela quer o desejo de vingança, ela quer encontrar alguém bacana pra mostrar lá pro outro capiroto que ela é poderosa. Mas o que tá vibrando nela? Ódio. Então atrai mais situações ainda para alimentar aquele ódio. Tudo isso é inconsciente, gente. E tudo isso largou um rastro de desequilíbrio. Então o que eu faço no portal? Existem técnicas que fazem a pessoa se sentir melhor, sim. Claro, ela está precisando de um SOS, de uma emergência, porque ela não está conseguindo nem tocar a vida dela. De tanto que aquele trauma está querendo ser visto e ela não tá querendo, ela não está olhando, está chamando de azar, está chamando de punição, está se enfiando cada vez mais no buraco. Aí ela precisa. Aí vai um alinhamento, equilíbrio de chakra, um benzimento vibracional. Olha, uma semente da vida nisso daí, uma harmonização. Sim, é um respiro. Mas aí, como que a pessoa resolve isso? Ela precisa equilibrar. Precisa descobrir onde está esse trauma. Onde que está essa dor que ela se negou. Precisa tratar, limpar todos os desequilíbrios que foram gerados. Desequilibrou mental, emocional, energético, chegando no físico. E precisa também limpar os sentimentos que foram deixados. Cada um na sua etapa. E isso é uma limpeza total. É isso que vai propiciar a pessoa se conhecer, olhar para ela e não se ver como um monstro. Não se vê totalmente errada, pedindo desculpa para Deus e todo mundo. Sempre quando uma pessoa... desculpa, é até inconsciente. Isso já... Quem que tá berrando ali? Vibração da culpa. Percebe? Então é isso que faz, é limpar. Limpar é uma jornada, gente, é uma jornada tão linda, que você chega no final dela, você olha para trás assim, você fala, pô, por que eu fugi a minha vida inteira disso? Aí você vê que não é real o medo, era só um medo travando, não era azar, não era punição, não era nada, era um medo. Bora. Se você sentiu aí, se reconheceu em algo que eu falei aqui, ou se você lembrou de alguém que essa live pode ajudar a pessoa, compartilha. Vamos aumentar essas mensagens de libertação. Vamos aumentar o leque que a mente tem, que esse é o início, é o passo inicial. É trazer a mente para jogar junto. É dar possibilidade para ela de interpretar de uma forma diferente. É um outro caminho para ela poder comparar. E ela poder jogar no mesmo time. Manda para a pessoa. O portal, ele faz isso. Tem técnicas poderosíssimas que são capazes de acessar, de equilibrar, de limpar aquilo que precisa ser limpo. Para aí então você ter a clareza daquilo que você está atraindo na tua vida
Bora, bora, a vida é linda, gente. E amanhã tem live, tá? 7 horas da manhã, tô aqui com outro assunto que eu já deixei programado aqui no Instagram, né? E a gente vai conversar sobre outro assunto que também é do babado. E eu espero você amanhã, sexta-feira. Muito obrigada pela atenção, por ficar até agora. E gostou? Curte? Tocou aí dentro? Me chama, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Opa!